Então vamos lá, outra temática interessante que conversa com as obras desse mundo de meu Deus, as obras literárias da maioria dos vestibulares selecionados, conversa com o modernismo e com os problemas, né, sociais. Então vamos lá discutir aí essa temática. E para iniciar, eu coloquei aqui um pensamento que diz que preconceito é um fardo que confunde o passado, ameaça o futuro e torna o presente inacessível. Que isso se relaciona com o nosso assunto, que o nosso tema é os prejuízos sociais das constantes manifestações do preconceito linguístico no Brasil. Então, diante desse tema, você vai falar os prejuízos sociais são as consequências, né? E as manifestações do preconceito são as causas. Então, eu vou falar aí o que nessa redação o que causa esse preconceito linguístico e as suas consequências são os prejuízos, né? Como que esse preconceito linguístico é visto dentro da sociedade, como é que ele é, como é que eu diria, manifestado e quais são as consequências sociais desse preconceito. Então, coloquei aqui umas imagens para ilustrar como esse preconceito linguístico ele pode ser danoso. E aí, o primeiro passo é eu compreender esse texto, entender o que é preconceito linguístico, né? E encontrar aí as palavras-chave do tema em sinônimos. Então, primeiro, que são prejuízos sociais. Eu coloquei aqui problemas, dilemas, entraves, imbróglio, óbice, tá? São os problemas que eu percebo que são gerados a partir do preconceito linguístico. Constantes manifestações, recorrentes atos, persistentes, estereótipos, ocorrências, exteriorizações, preconceito linguístico, segregação social, estigma social, desprestígio da fala, sobrejulgar uma língua a outra, discriminação, depreciar, intolerância à língua. Então, o primeiro passo é eu entender do que o tema fala, o que eu posso me posicionar diante disso aqui que eu vi, quais são os problemas que eu vejo que são recorrente atos dessa segregação social, dessa intolerância à língua, tá? Por que que isso ocorre? Então, vamos iniciar aí a nossa reflexão. Primeiro, o que é preconceito linguístico? O que é preconceito linguístico, né? Preconceito linguístico é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente, seja por escrito. O parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta, né? Quanto mais distante dela, mais criticado, ou seja, rebaixado é o falante. Dizemos que o preconceito linguístico é social, porque no país educação e renda estão interligadas. A criança não frequenta a escola, geralmente porque sua família vive em condições de extrema pobreza. Ela não terá acesso às ciências nem a essa norma culta, o que a deixará ainda mais afastada de exercer plenamente sua cidadania. Então, observe como é a norma culta, a gramática normativa, que estuda as normas, as regras da gramática. Aquele que domina tem prestígio, aquele que não domina não tem prestígio. Então, observe as consequências disso na vida de uma pessoa em relação ao preconceito linguístico. Sendo assim, no Brasil, a norma culta ela é usada por pessoas que têm um nível alto de escolaridade e uma boa condição financeira, uma vez, né, que parcela da população não domina essa variante do tema. Nesse viés, o preconceito linguístico é uma realidade brasileira, logo, a exclusão social. Então, a gente percebe e a gente sabe qual é a parcela da sociedade que não domina, né, essa variante. Nosso país, outro fator que é importante a gente entender, nosso país ele é rico em cultura e as variantes linguísticas são prova disso.
Para além dos sotaques, o modo de falar de cada região que configuram as diferenças geográficas, existem as variações socioculturais e situacionais, e a gente precisa ficar atento a isso, para que a gente não tenha preconceito linguístico, a gente entenda que nós somos um país plural, miscigenado, e que e a língua é viva, ela é mutável, e ela vai sofrer modificações de acordo com a geografia, de acordo com a socioeconômico, a situação meio, ou seja, que esse falante, ele está inserido. Perdão, então a gente precisa ficar atento a isso, tá? Uma pessoa que estuda, né, um estudioso que estuda muito sobre isso, se chama Marcos Wagner. Se você ficar interessado, leia mais sobre ele. Ele é um defensor da nossa língua, desse falar regional, que se chama Marcos Wagner. Marcos Wagner ele vem se tornando conhecido por sua luta contra a discriminação social por meio da linguagem. Para ele, o preconceito linguístico precisa ser reconhecido, denunciado e combatido, porque é uma das formas mais sutis e perversas de exclusão social. Por causa desta militância, Wagner vem recebendo amplo apoio de todos aqueles que desejam construir uma sociedade verdadeiramente democrática, governada pelo respeito às diferenças e pelo acesso aos bens culturais de prestígio. Então, observe como é importante estudar e entender que o preconceito ele está interligado à questão financeira e à questão educacional. Então, nesse livro, Marcos Wagner ele fala sobre a língua como instrumento de poder. E ele fala que o preconceito linguístico ele deriva da construção de um padrão imposto por uma elite econômica e intelectual, que considera como erro, né, e, consequentemente, reprovável tudo que difere, tá, desse modelo. Então, o padrão que é regido é a gramática normativa. Consoante ele, não existe forma correta ou errada de uso da língua, mas sim a adequação linguística. Que a gente possa entender que a língua é viva, ela é mutável e ela vai, né, se moldando de acordo com a situação em que o falante se encontra. Se ele mora no meio rural, se ele mora numa capital, se ele tem poder aquisitivo, se ele tem, se ele estudou. Então, tudo isso a gente precisa ficar atento. Outro repertório interessante é a Semana de Arte Moderna, de 1922, que assistiu-se à língua popular adentrar o mundo artístico, valorizando a linguagem coloquial livre de regras gramaticais. Então, é um repertório interessante que você pode usar tanto na introdução quanto no desenvolvimento. Você falar aí sobre essa questão da não valorização dessa língua, porém, dessa forma de falar, mas ela foi trazida na Semana de Arte Moderna pela primeira geração modernista, e que tinha essa intenção de valorizar essa língua popular. Contudo, entretanto, todavia, no entanto, o que se percebe hoje é o contrário, que há essa diferença. Quem não sabe gramática, quem não segue a gramática normativa, vive à margem da sociedade. Também nós temos o movimento pré-modernista, que é anterior ao modernismo, né, que é um movimento que representou o momento de transição e de preparação para a fase de emancipação da literatura brasileira, o modernismo, e os autores pré-modernistas usavam dialética dos outros estados para fazer seus poemas. Então, a gente vai ver aí Lima Barreto na construção do seu texto, também trazendo esses falares. A gente vai ver o Euclides da Cunha, né, em Grandes Sertões, falando aí dos sertões, trazendo a linguagem do sertanejo. Então, você vai observando que esse falar popular, ele foi inserido na nossa língua. Por isso
deve ser respeitado, ela é a identidade do povo. Contudo, entretanto, todavia, no entanto, o que a gente percebe no século XXI é uma certa discriminação, um preconceito àqueles que não falam seguindo a gramática normativa, tá? E a gente precisa entender esse fator, ok? Então, anote aí, a gente volta com algumas, algumas reflexões e você vai aí tirando, tirando algumas coisas que você pensou que não se encaixa, mas você deixa anotado e você amplia o seu olhar sobre o tema em outra vertente.